quem me faz companhia aqui no programa, a Júlia, tudo bem contigo? Tudo jóia. Seja bem-vindo ao nosso programa. Obrigada. A Júlia é psiquiatra, tá? Médica psiquiatra. E eu preciso entender uma coisa. Antes de tudo, da gente falar um pouquinho mais sobre esse isolamento também, eu preciso entender que a ansiedade é uma coisa e a crise de ansiedade é algo um pouquinho diferente. São coisas próximas, mas diferentes. Eu acho que é importante diferenciar a doença de uma ansiedade aí normal do dia a dia, né? Porque eu acho que até o que a gente chama de crise de ansiedade, né? Falta de ar, a mão suando frio, o coração disparar, às vezes a sensação de que vai ter um infarto ou que não está tendo ar para respirar, né? Isso é uma crise ansiosa e pode não ser uma doença, né? Pode ter a ver com um momento de vida muito difícil em que a pessoa não deu conta das suas angústias e explodiu na forma de sintomas, vamos dizer assim, né? A doença depende realmente se aquilo permanece, se aquilo incapacita, impede a pessoa de executar as suas funções do dia a dia, né? Função na família, função no trabalho, né? E se aquilo a pessoa não consegue contornar de outras maneiras, por exemplo. Quando isso se torna algo constante, ele já é uma doença. Sim, na intensidade ou na duração, a gente tem os critérios que a gente avalia para poder chamar aquilo de doença ou não. Existem os fatores genéticos que interagem com o que está acontecendo na vida da pessoa naquele momento. Naquele momento. E aí, por exemplo, quando a pessoa tem essa crise de ansiedade, tudo isso que você falou agora, taquicardia, mão suada, o desespero, acho que vai morrer. Né? A pessoa já sai correndo pro hospital, literalmente. Essa é realmente a única solução, é ir pro hospital para ser atendido? Eu diria que não, eu acho que tem tantas soluções, né, assim, a gente, inclusive, no momento a gente evita ir pro hospital, né? Evita ir pro hospital, essa é uma coisa importante, né? Mas a gente precisa dar valor às emoções, dar ouvido às emoções e talvez assim a gente adoeça menos, né? Então, ter o recurso de um psicólogo seria bacana, é bem legal. Mas existem outros recursos, né? Se eu não estou me sentindo bem, mesmo com esse momento de isolamento social, eu tenho um amigo com quem eu posso conversar, eu tenho meu marido. Como é que eu posso fazer para digerir essas emoções, entendê-las, né? Dar sentido àquilo que meu corpo está trazendo, né? Até para talvez eu lide melhor com aquilo, consiga passar e talvez não adoecer. Compartilhar emoções. Estar junto, estar agregado, inserido num grupo e se sentir acolhido, isso tudo ajuda na saúde mental. Esse é um momento que a gente está mais distante, mas a tecnologia nos ajuda muito a estar próximos. Então eu diria assim, não desrespeite tuas emoções, não ache que tudo é doença e que tudo vai precisar de um remédio. Inclusive, eu preciso avisar, as doenças existem, os remédios existem para as doenças, mas nem tudo é doença e a gente precisa entender isso. Não há remédio para tudo e nós estamos passando por um momento que evidencia isso. Nós temos uma doença com potencial muito grave e que não há remédio. Por mais que se diga por aí, que é um ou é outro, não há remédio. Não há algo específico. Não há solução. Entende assim? Não, porque a gente está numa sociedade que eu tenho insônia, eu tomo um remédio para dormir. Tenho dor de estômago, mas eu estou em dor de estômago. O que está acontecendo que hoje eu estou com dor de estômago? Eu posso simplesmente ter só uma gastrite, mas eu posso estar tão preocupado que eu acionei meu sistema adrenérgico e isso me deu gastrite naquele momento, né? Então, acho que esse momento evidencia que nós não temos cura para tudo e nós precisamos lidar com algumas angústias da vida. E aí a gente está justamente nessa situação desse isolamento social. Algumas pessoas estão incomodadas por ter que estar em casa, não poder compartilhar festas e amigos e situações de alegria. Esse isolamento, ele é necessário? Então, Tiago, eu te pedi até a oportunidade de falar um pouquinho sobre isso, porque nesse momento a minha angústia é estar vendo que tem colegas da minha profissão e da enfermagem que estão morrendo, mesmo sem ter nenhuma comorbidade, porque estão pegando a doença, jovens, mesmo usando todos os equipamentos de proteção individual, né? E nós temos um discurso político de minimização da doença. Essa é a minha angústia, as pessoas comprarem essa ideia e afrouxarem os seus cuidados, tá?
E o fato eu digo, a ciência tem mostrado que mais ou menos 5% dos casos, né, vão precisar de cuidados de terapia Extremos. intensiva, né, até de intubação. Se a gente fizer o cálculo para Cascavel, são 300 mil habitantes, mais ou menos? 350 mil. Tá, só Cascavel. Vamos dizer 5%, fiz as contas, 15 mil. Tem ideia de quantos leitos de UTI nós temos? Eles tinham passado de manhã, mas mais ou menos 94 leitos. Tá, o Estado está se organizando, a última notícia que eu tive, para conseguir disponibilizar 250 leitos de UTI para o oeste do Paraná. Se todo mundo fica doente de uma vez, nós temos 7.500 pessoas precisando de leitos de UTI, com 250 leitos de UTI. Então, isso é muito sério. Então, eu falando assim, como lidar com a angústia e não adoecer, a minha estratégia de lidar com a minha angústia foi vir aqui e tentar dizer, gente, é sério. Então, para que cada um pense mesmo assim, o que fazer, porque as emoções, elas têm sabedoria e a gente precisa ouvir isso. É sério, se todo mundo adoecer de uma vez, elas vão morrer por desassistência, por não ter leito suficiente. E se os hospitais estão vazios, é porque a coisa está dando certa. É porque nós estamos nos distanciando, é porque nós temos um sistema único de saúde que nos dá o privilégio de ter uma estrutura pronta, que a gente só precisa articular para que funcione. Mas nós tivemos uma troca de ministério agora. E assumindo um ministério que minimiza as questões técnicas de doença. Então, está muito complicado porque nós estamos aguardando definições num momento que não dá para aguardar. E uma das coisas que eu acho importante a gente destacar também dessa tua preocupação é que, assim, aqui em Cascavel, por exemplo, nós temos, então, 3 óbitos, 68 casos, como a gente viu no início do programa. Realmente tem um cenário positivo, entre aspas, perante a tudo que a gente está vivendo. Então, as pessoas estão já se soltando um pouquinho mais e tudo mais. A preocupação é continuar usando máscara, continuar se higienizando, continuar com todo esse cuidado, pelo menos, para que esse vírus não alcance um número maior de pessoas. E se você me perguntar quanto tempo deve manter a quarentena, eu, apesar de ser médica, eu não tenho essa capacidade. Eu acho que são os epidemiologistas, os matemáticos, os infectologistas que conseguem nos responder isso, mas nós precisamos ter uma liderança muito clara, que nos diga se é para ficar em casa ou não. E essa informação tem sido extremamente dúbia. E isso é extremamente angustiante e vai nos colocar em risco. Então, quando as pessoas falam que política, não é para fazer política com saúde, é a política que vai determinar quantos mortos nós teremos, sabe? E foi muito bonito ver governadores de posicionamentos políticos tão diversos fazendo o que tinha que ser feito, fazendo a mesma coisa. Tá? E eu achei super bacana também, porque a gente está vendo esses casos aí em Manaus, por exemplo, casos terríveis de pessoas sendo enterradas em covas gigantes, porque não tem como preparar tudo isso. E a gente tem toda essa preocupação sendo feita aqui na nossa cidade, no Paraná, em outros estados, para que isso que aconteceu lá e está acontecendo lá não aconteça com a nossa população. Então, é importante a gente pensar nisso. Claro que a gente tem um aspecto de economia também circulando nisso tudo. É preciso pensar, mas eu acho que como a Júlia, que é médica, está vendo essa visão, está tendo essa visão também, mas quando os governos conseguem manter uma linha de raciocínio, conseguem fazer as coisas de uma forma que agrade todo mundo, é difícil, na verdade, mas que a gente tenha esse bom senso em muitas situações. Acho que não é que agrade, que garanta a nossa segurança. Garanta a nossa segurança. É uma função do Estado, organização, liderança. E assim, algumas informações técnicas, assim, não adianta eu isolar doente. 80% das transmissões se dão por pessoas assintomáticas. Então, não adianta eu pegar quem está doente e falar, você não vai trabalhar. E você Porque 80% dos que estão transmitindo estão assintomáticos, né? Ai, gente, poderíamos ficar aqui um tempão conversando sobre isso. Eu queria agradecer demais, Júlia, você ter vindo aqui. Espero você outras vezes para a gente falar sobre outros temas também aqui no programa. Nós vamos ficando por aqui, né? Amanhã
A gente vai estar de volta a partir das 5 horas da tarde. Você pode rever essa entrevista com a doutora Júlia através do Facebook da KTV. É só você acessar lá o Facebook, ktv.com, e aí você vai na seção de vídeos e aí você vai ter a entrevista da doutora Júlia, vai ter a entrevista da professora que esteve no início do programa, porque isso faz toda a diferença. Nós estamos aqui levando para você de casa informações de qualidade, com profissionais da área da saúde, para que você tenha as informações da melhor forma possível e que você possa aplicar na sua vida. Eu sempre digo que a gente faz a nossa parte, você tem que fazer a sua parte também. Tá bom? Amanhã estaremos de volta às 5 horas e eu espero a sua companhia, tá bom? Um beijo grande para todo mundo e até amanhã. Tchau!